Que bênção estar aqui nesse lugar. Que bênção estar aqui com essa equipe. Que bênção estar adorando ao Senhor com você que está aí na sua casa. Esse Deus maravilhoso que nos dá vida, que nos dá paz, que nos dá alegria, que nos dá razões suficientes para sermos gratos em tudo. Falando em gratidão, nós estamos começando o mês de dezembro, num ano de muitas adversidades, mas eu quero te animar a relembrar de todas as coisas que Deus fez em sua vida, em sua família nesse ano. Nós temos motivos para nos alegrar. E com essa mesma motivação eu quero te convidar a começar a partir de agora a pensar nas suas metas, nos seus projetos, nos seus sonhos para o ano de 2021. Esse ano que está se aproximando e é um ano que Deus preparou para você e para mim. É um ano onde Ele continuará manifestando o seu poder, a sua glória, a sua graça sobre todos nós. Nesses próximos domingos, nós estaremos, como todos os anos, apresentando ao Senhor esse ano que passou e também os nossos projetos para os próximos meses, para os próximos dias do ano que se iniciará. Então prepare o seu coração, entre em oração, busque no Senhor os planos que Ele tem para você, para a sua família, para o seu ministério, os planos que Ele tem para as suas finanças, os planos que Ele tem para toda a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero compartilhar com você hoje uma mensagem que dei o nome de que tipo de árvore é você? Antes de você começar a se comparar com as árvores que conhece, vamos ver alguns textos na palavra de Deus. O primeiro texto está lá em Jeremias, capítulo 17, versículos 7 a 8. O texto diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O segundo texto está lá em Salmos, capítulo 1, versículo 2 e 3. Diz assim: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. É interessante que o salmista e o profeta Jeremias nos comparam a árvores aqui, mas também Jesus, ele faz a mesma comparação em algumas vezes, e eu quero citar aqui Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Jesus disse nesse texto que acabamos de ler, que uma árvore se conhece por seus frutos. Ele não estava dando uma aula de fruticultura ou de botânica. Ele estava falando de pessoas. Uma pessoa boa dá frutos bons, uma pessoa má dá maus frutos. Que tipo de árvore você é? Para saber isso, precisamos refletir sobre os frutos que estão sendo produzidos em nossas vidas. Que tipo de fruto Deus espera que um cristão produza? Que tipo de frutos as pessoas esperam que um cristão produza? Jesus nos ensina nesse texto que lemos
que não basta dizer que é profeta, e por extensão não basta dizer que é um cristão, que não basta vestir-se como um cristão, que não basta falar como um cristão. Os frutos mostrarão que no fundo, tem um lobo por baixo daquela pele de ovelha, daquela aparência de cristão. Quando entregamos nossas vidas a Jesus, reconhecendo que Ele é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nossos corações. E é o Espírito Santo que nos ajuda a viver a vida cristã, produzindo em nós o fruto que revela quem realmente somos. Para isso, Ele não pode ser só residente nos nossos corações. Ele precisa passar a ser presidente. Olha o que o apóstolo Paulo disse a esse respeito, lá em Gálatas, no capítulo 5. Ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Que tipo de árvore somos? Árvore que reproduz as obras da velha natureza, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes? Ou a árvore que foi regenerada em Cristo, que passou pelo novo nascimento, que crucificou a carne com as suas paixões e os seus desejos? Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que se alguém está em Cristo é nova criação, nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O fruto que deve ser encontrado em nós é esse, produzido pelo Espírito Santo, que contém amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto. Eu quero falar um pouco sobre esse fruto. Eu quero falar um pouco sobre essas características desse fruto. A primeira coisa que nós vemos aqui é o amor. E a Bíblia fala lá em Romanos, capítulo 5, versículo 5, que Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. E que amor é esse? É o amor ágape. É o amor incondicional. É o amor de Deus por cada um de nós. O amor que não faz acepção de pessoas, que não rejeita ninguém, que te recebe de braços abertos do jeito que você está, e que te adota como filho, que te perdoa e que te transforma, e faz resplandecer sobre você o seu rosto, a sua imagem e a sua semelhança. Esse é o amor que o Espírito Santo produz em nós. Esse é o amor que nos atraiu a Deus, que nos levou a entregar nossas vidas a Ele. Esse é o amor que as pessoas precisam conhecer, estão desesperadas para ter. Ele nos amou de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse? Lá em Romanos capítulo 8, versículo 32, diz que Ele não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Lá em Romanos de novo, capítulo 5, versículo 10, diz: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Que amor é esse? Que não poupou o seu próprio Filho, para que nós não perecêssemos, não morrêssemos, mas tivéssemos sim a vida eterna. Esse amor Deus derramou no seu coração, no meu coração, através do Espírito Santo. Outra característica que nós vemos aqui desse fruto é a alegria. Nós cristãos, nós temos a obrigação de sermos alegres. Paulo fala lá em Filipenses, no capítulo 4, alegrem-se, mais uma vez vos digo, alegrem-se. Nós temos que nos alegrarmos, nós temos motivos para isso. O primeiro é que a alegria de Jesus está em nós. João capítulo 15, versículo 11, ele falou: eu disse essas palavras a vocês para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A alegria de Jesus está em nós.
Nós também podemos nos alegrar porque Deus, Ele responde às nossas orações. João capítulo 16, versículo 23, Jesus diz: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Por que mais nós podemos nos alegrar? Porque nós temos a salvação. Isaías capítulo 61, versículo 10. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes de salvação, e sobre mim pôs o manto de justiça. E mesmo em adversidades, mesmo em momentos de tribulação, mesmo em momentos de crise, como passamos por esse ano, nós podemos nos alegrar no Deus da nossa salvação. Olha o que diz Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Romanos capítulo 14, versículo 17 diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, não é azeitona, não é figueira, não é ovelha, não é lavoura, mas o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. E a alegria é uma das marcas do cristão, cheio do Espírito Santo. Outra característica que nós vemos nesse fruto é a paz. O Espírito Santo produz em nós a paz que Jesus nos deu. Essa paz, ela não é só ausência de conflito, é paz mesmo em meio a conflitos, em meio a crises, em meio a tribulações. É em primeiro lugar a paz com Deus, mas é também a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, a paz que guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Essa paz é a que nos dá vitória sobre a ansiedade, sobre as preocupações, sobre as dúvidas, as incertezas, as inseguranças. Ela é fundamentada na confiança em Deus e em seu grande amor por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso não te traz paz? As pessoas sentem essa paz quando estão com você? Jesus disse em João capítulo 14, versículo 27: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, não tenham medo. Nós temos a paz de Jesus. E Ele fala: quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz esteja sobre essa casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Nós temos a paz de Cristo em nós. Outra característica que nós vemos nesse fruto é a paciência. E essa palavra aqui também significa perseverança, resiliência, também significa ser antifrágil. Talvez você nunca ouviu essa palavra, antifrágil, mas você já ouviu a palavra frágil. Um copo de cristal, por exemplo, é algo frágil, ele cai e se quebra. O antifrágil significa algo mais forte. Se você assopra uma velinha de aniversário, ela se apaga porque ela é frágil. Agora, se você assopra um incêndio, ele fica mais forte do que estava antes, porque ele é antifrágil. E você é antifrágil em Deus. Você tem a virtude de ficar mais forte durante as adversidades, porque sabe que aquele que disse não temas é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele prometeu. Lá em Salmos 40, versículo 1 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Confia nele. Tudo que você passou, tudo que você pode estar passando, isso tudo vai passar. Tenha paciência. Outra característica é a amabilidade. A amabilidade é a gentileza, é a hospitalidade, é a maneira que um cristão trata o próximo. Ele está sempre sorrindo, ele escuta, ele entende, ele faz com que a pessoa se sinta importante. Você é um cristão assim? A próxima característica é a bondade. Enquanto a amabilidade fala da forma que você trata as pessoas, a bondade tem a ver com o que você faz por elas. O cristão é generoso, ele serve, ele se doa, ele anda uma milha a mais. Bondade também fala de fazer o que é certo e fazer o que é justo, fala de justiça. A próxima característica é a fidelidade.
Essa palavra também significa fé, determinação. O cristão, ele é determinado. Hebreus capítulo 10, versículo 39. Não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Em meio a tanta tentação, a tantas propostas, o cristão é fiel a Deus e a sua palavra. Fidelidade também tem a ver com integridade. Aquilo que você fala é aquilo que você faz. Ser íntegro é ser fiel aos compromissos, aos acordos, à palavra empenhada. Um cristão é alguém confiável, em casa, no trabalho, no comércio. Mas Saulo, o que você está falando é um padrão muito alto, é impossível. É impossível para você e para mim, mas não para o Espírito Santo, que habita no teu coração e quer formar esse fruto dentro de você. É um milagre. Alguém torto se tornar fiel. Alguém que não sabe, que nunca conheceu o amor, passar a ser fonte desse amor. Alguém que nunca teve paz, passar a ter paz de sobra. Alguém que não tem motivos para se alegrar com júbilos, cantando de alegria ao Senhor. Só o Espírito Santo pode fazer isso. E Ele está disposto a fazer se você deixar. Se você permitir que Ele passe de residente do seu coração a presidente do mesmo. A próxima característica é mansidão. Essa palavra pode indicar fraqueza, passividade ou até frouxidão. Mas mansidão é a capacidade de manter a força sob controle. Não é ser fraco, é se controlar, é se submeter ao Espírito Santo. Jesus, em Mateus 11, 29, diz: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. O manso muitas vezes abre mão dos seus direitos em favor dos direitos dos outros. Ele pode, ele tem direitos, mas ele prefere abrir mão. Foi isso que Jesus fez. Filipenses capítulo 2 diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia se apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso é mansidão. Ninguém podia levar Jesus à cruz. Ninguém tinha esse poder para fazer. Quando os soldados vieram para prendê-lo, ele falou: se eu quisesse, eu pediria a meu pai, ele enviaria uma miríade de anjos aqui, e vocês nem tocariam em mim. Jesus era manso, e nós também precisamos ser. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 4 a 11. E a última característica que nós vemos nesse fruto é o domínio próprio. Essa palavra no original significa governo próprio, significa disciplina. Uma árvore precisa ser adubada, e eu e você, como uma árvore de Deus, nós precisamos ser adubados e regados pela palavra, pela oração, pelo jejum, pelas disciplinas da fé cristã. E é preciso ter domínio próprio para que a gente possa praticar diariamente essas disciplinas e manter essa árvore crescendo e dando fruto. Mas também domínio próprio significa dominar a própria língua, dominar os maus desejos, dominar o comportamento e a atitude. Domínio próprio, a princípio, parece algo limitador, mas na verdade não é, muito pelo contrário. É o domínio sobre tudo aquilo que escraviza e que na verdade nos limita e nos impede de viver o melhor de Deus. É o domínio sobre a preguiça, é o domínio sobre a procrastinação, é o domínio sobre os vícios, é o domínio sobre tudo aquilo que te impede, que te aprisiona. O Espírito Santo quer frutificar em você o domínio próprio. O cristão guiado pelo Espírito Santo é uma árvore frutífera. As pessoas estão famintas por esse fruto. Vivem uma vida vazia e sem sentido.
enquanto não tem acesso a esse fruto. As pessoas esperam encontrar esse fruto em você. Por quê? Porque você é um cristão, e essa palavra significa pequeno Cristo. Em certa ocasião, Jesus avistou uma figueira cheia de folhas e se aproximou para colher frutos dela. Ao ver que ela não tinha nenhum fruto, ele a amaldiçoou e ela secou. Sabe qual era o problema daquela figueira? É que a figueira ela tem por característica ter folhas somente quando tem frutos. Aquela tinha folhas, mas não tinha frutos. Ela estava fazendo propaganda enganosa. Era uma figueira hipócrita. Um cristão sem o fruto do Espírito está fazendo propaganda enganosa. Que fruto é esse que o Espírito Santo gera em nós? Essa é a pergunta. Você já notou? Que ali está escrito, o fruto do Espírito é, e aí traz amor, paciência, paz, mansidão, amabilidade, bondade, domínio próprio, traz 9 características, mas está no singular, o fruto do Espírito. Que fruto é esse? A pergunta certa não é que fruto é esse, mas quem é esse fruto? O fruto que o Espírito Santo produz é o mesmo que ele produziu em Maria. Isabel, sua prima, ela sabia que fruto era. Ela disse a Maria, bendito é o fruto do vosso ventre. O fruto que é amor, alegria, que é paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, é o próprio Jesus. E o Espírito Santo quer formá-lo em você. Mas isso é possível, Saulo? Sim. Olha que Paulo escreveu aos Gálatas: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Querido irmão, querida irmã, a mensagem é essa: não impeça a ação do Espírito Santo em sua vida. Permita que as pessoas vejam Jesus em você, que Ele cresça e que eu diminua. Estamos nos aproximando do Natal. Muitos comemoram essa data sem conhecer o aniversariante. Eles podem conhecê-lo ainda nesse ano, mas depende muito de você. Apresente o aniversariante a elas através da sua própria vida. Nessa época tão linda do ano, as casas estão enfeitadas com árvores de Natal, e nada errado nisso. Na minha casa tem uma árvore linda, aliás, que a irmã Tati, da Big Talk, montou lá em casa. Mas apesar de ser bem decorada, não tem o fruto que traz a verdadeira vida. A vida abundante que Jesus prometeu, a vida abundante de paz, de amor, de alegria, de paciência, de amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por que vida abundante? Porque tem o suficiente para você e para o seu próximo. O fruto não está na árvore de Natal, não está na vida de quem vive um cristianismo de aparência. O fruto está em você, que entendeu a mensagem da cruz. O fruto está em você, que entendeu que mesmo a cruz não tendo enfeite algum, ela aponta para o verdadeiro Natal, para Jesus que habita em você. O fruto está em você, e nessa noite eu quero que você entenda isso. Você é a própria árvore. Se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, você vai ver que ali tinha uma árvore, e Deus falou que aquela árvore, o fruto daquela árvore não poderia ser comido, porque aquele fruto traria a morte. E Adão e Eva, eles foram enganados pela serpente, e eles viram aquele fruto, e viram que era desejável aos olhos, e eles se apropriaram do fruto e comeram, e aquele fruto trouxe morte, e trouxe todas essas obras da carne que Gálatas lista como consequência para as nossas vidas. Esse fruto que foi comido lá no Éden trouxe a morte, como Deus havia falado, uma morte espiritual, uma ausência de Deus, uma ausência de amor, uma ausência de paz, uma ausência de paciência, uma ausência de mansidão,
ausência de bondade, de benignidade, ausência de domínio próprio, ausência de relacionamento com o seu Criador. Antes da queda, a Bíblia relata que Deus, ele passeava no jardim e tinha um relacionamento diário com o homem. Essa ausência desse relacionamento gera dentro de nós um vazio. E esse vazio, ele só pode ser preenchido quando nós pegamos o fruto certo, da árvore certa, e nós nos apropriamos desse fruto, que é desejável aos olhos, que é o desejado das nações, é o Senhor Jesus. Esse é o fruto que eu e você hoje carregamos. Essa é a manifestação de Jesus na terra. A Bíblia diz que ele se manifestou para destruir as obras do diabo. E aquela árvore que um dia trouxe tanta desgraça e morte, hoje existe várias árvores, estão distribuídas em toda a cidade de Foz do Iguaçu, estão distribuídas em todo o estado do Paraná, está distribuída em todo o país brasileiro, em todas as nações da terra, em cada lugar, em cada cidade, em cada nação, existe pelo menos uma árvore, e essa árvore é um cristão, que está comprometido com a expansão do Evangelho de Jesus, é um cristão que decidiu não comer o próprio fruto, é um cristão que não é egoísta, que quer o amor só para ele, que quer a paz só para ele, que quer a alegria só para ele, que demanda mais e mais e mais. Não, ele sabe que ele tem abundância, ele tem para dar. Jesus falou: aquilo que você recebeu de graça, dê de graça. Jesus falou: faça ao próximo aquilo que você quer que seja feito para você. Jesus falou: é melhor dar do que receber. Querido, esse fruto não é para você comer, esse fruto é para você servir. A primeira característica que traz esse fruto é o amor. E o amor ele serve, o amor ele dá, o amor ele doa. Seja nesse Natal, seja a partir de agora, todos os dias, não precisa ser Natal, seja essa árvore que serve esse fruto, seja essa árvore que serve a vida, seja essa árvore que permite que as pessoas sejam adotadas pelo Pai e sejam transformadas e tenham uma nova vida abundante, e que elas também se transformem numa árvore que gera outras vidas, em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui a equipe. Eu quero terminar esse tempo orando com você e adorando ao Senhor. Você quer bênção para a sua casa? Essa bênção tem nome, ela se chama Jesus. Você quer paz para a sua casa? Essa paz tem nome, ela se chama Jesus. E se você ainda não tem essa paz, se você ainda não tem esse fruto em sua vida, eu quero que você olhe bem para mim agora. Se você está aqui pela primeira vez, se você é um dos nossos convidados, eu tenho esse Jesus em mim. Eu sou uma dessas árvores que Jesus plantou nessa geração. Eu fui transformado por esse amor. Eu fui transformado por esse encontro com esse Deus poderoso. Eu tenho um testemunho e um dia talvez eu possa te contar. A minha vida não era assim como hoje. Eu não tinha essa paz, essa alegria. Eu não conhecia esse amor. Mas alguém que era uma árvore de Deus me serviu desse fruto, que eu desejava, que eu procurava em tantas coisas, mas nada pôde preencher. E nessa noite eu quero oferecer a você esse fruto que se chama Jesus, que veio restaurar a paz entre você e o Pai, que veio restaurar em você aquilo que é projeto de Deus desde
da criação. Todas essas características que eu citei aqui são as características que você foi projetado para ter, que o Criador planejou que houvesse dentro de você, mas que o pecado arrancou e distorceu. Nessa noite eu quero te convidar. A Bíblia diz que todos aqueles que recebem Jesus recebem o direito de serem feitos filhos de Deus. E como que você recebe esse Jesus? Romanos capítulo 9, versículo 10, diz que todo aquele que com a boca confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que no coração crê que Ele ressuscitou, todo aquele que fizer isso, confessar e crer, recebe o direito de ser feito Filho de Deus, e recebe o direito da salvação e da vida eterna, e recebe dentro do seu coração o Espírito Santo, que derrama esse amor e que forma Jesus em você. Você quer receber Jesus nessa noite? Faça essa oração comigo. Repita assim: Pai, nessa noite eu ouvi a sua voz. Nessa noite o Senhor falou ao meu coração, e eu desejo comer desse fruto, me apropriar dele, desse fruto que traz paz, alegria, que traz paciência e mansidão, que traz fidelidade, que traz bondade e benignidade, que traz o domínio próprio. Eu quero, Senhor, me apropriar de Jesus e quero fazer dele na minha vida, a partir de hoje, Senhor e Salvador. Pai, envia ao meu coração o Espírito Santo que o Senhor prometeu. Escreve o meu nome no seu livro e me ajude, Senhor, a caminhar como um cristão comprometido, como alguém que dá frutos, muitos frutos, e frutos que permanecem, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te pedir, se você fez essa oração e se você crê no seu coração de fato que hoje Jesus Cristo passa a ser Senhor da sua vida, eu quero te pedir para você escrever seu nome aí no chat, se possível colocar o seu número de telefone para que a gente possa entrar em contato com você. Se você está ouvindo essa mensagem e já não é mais nesse dia que está sendo transmitida de forma online, entre em contato com a nossa igreja, entre em contato, você vai ver o número do nosso telefone aí, entre em contato, fale conosco, ou procure aí onde você está uma árvore de Jesus. Procure alguém que caminha com Jesus, alguém onde você vê essas características, e ele vai te ajudar com certeza a crescer na fé e a ser um discípulo de Jesus, para fazer de você uma árvore que traz vida e que transforma gerações, em nome de Jesus.